No mundo caótico da luta livre profissional, o drama dos bastidores pode ser tão explosivo quanto o que acontece no ringue. Mas algumas histórias ultrapassam os limites da controvérsia de uma forma que nem mesmo as histórias mais loucas poderiam ser escritas. O que acontece quando os superstars da WWE não apenas formam rivalidades com seus adversários, mas acabam se relacionando com seus filhos? De traições chocantes a romances inesperados, esses envolvimentos da vida real borraram as linhas entre o pessoal e o profissional, deixando os vestiários divididos e os fãs incrédulos. Imagine o seguinte, estamos em 1999. A Atitude Era da WWE está em pleno andamento. Enredos selvagens, drama exagerado e vale tudo. Entram Triple H, o líder da D-Generation X, e Stephanie McMahon, filha do presidente do conselho da WWE, Vince McMahon. Na tela, eles não eram exatamente um par feito no céu. De fato, Stephanie estava prestes a se casar com outro lutador, Test. Mas a WWE tinha outros planos. Em um segmento que se tornou icônico, Triple H interrompeu o casamento, revelando que já havia se casado secretamente com Stephanie em uma cerimônia drive-thru em Las Vegas, enquanto ela estava drogada. A WWE era selvagem naquela época. Os fãs ficaram atônitos, mas aqui está a reviravolta. Essa história não era apenas para mostrar. Nos bastidores, faíscas reais estavam voando. O que começou como uma parceria na tela, logo se tornou um romance genuíno. E ao contrário da maioria das histórias da WWE, essa não terminou com uma traição chocante. Ela levou a uma tomada de poder do casal na vida real. Agora, você pensaria que Vince McMahon, o cara que adora borrar as linhas entre ficção e realidade, ficaria entusiasmado com isso. Na verdade, Vince tinha uma regra rígida. Seus filhos não podiam namorar lutadores de luta livre. E quando ele descobriu que Stephanie e Triple H estavam realmente se encontrando, ele não estava exatamente dando prêmios de sogro do ano. Na verdade, Vince era tão contra que Stephanie e Triple H tiveram que se separar por quase um ano só para manter a paz. Mas o amor, e talvez um pouco de pensamento estratégico, venceu. Eles voltaram a ficar juntos em segredo, e por fim, Vince não teve outra escolha a não ser aceitar o fato. E se você acha que Vince foi o único que ficou chateado, pense novamente. O irmão de Stephanie, Shane McMahon, também não ficou muito entusiasmado. Durante anos, Shane foi visto como o herdeiro natural da WWE. Mas quando Triple H passou a fazer parte da família, tudo mudou. De repente, a dinâmica do poder mudou, e Triple H não era mais apenas um dos principais nomes do ringue. Ele era um concorrente legítimo para o futuro dos negócios da WWE. Alguns relatos até afirmam que Shane se sentiu surpreendido pela influência que Triple H começou a ganhar na WWE. Com o tempo, isso pode ter contribuído para a tensão na vida real que afastou Shane da estrutura corporativa da WWE. Triple H e Stephanie se casaram oficialmente em 2003, e a partir daí, sua influência na WWE só aumentou. Triple H não era mais apenas um lutador. Ele estava sendo preparado para um papel maior nos bastidores. Com o passar dos anos, ele passou a ocupar um cargo executivo, tornando-se o diretor de conteúdo da WWE. Ele foi o mentor da marca NXT da WWE e desempenhou um papel importante na formação da era moderna da empresa. Enquanto isso, Stephanie subiu na escada corporativa, tornando-se diretora de marca e uma das mulheres mais poderosas da luta livre profissional. E quando Vince McMahon se afastou da WWE em 2022, adivinhe quem acabou comandando o show? O próprio Cerebral Assassin. O que começou como um romance roteirizado em uma história selvagem da WWE se transformou em um dos maiores movimentos de poder na história da luta livre. Triple H não apenas conquistou o coração de Stephanie, ele garantiu seu lugar no futuro da WWE. Amor, negócios, estratégia, seja qual for o seu nome, uma coisa é certa: Triple H jogou o jogo e venceu. E por falar em Stephanie McMahon, supostamente namorando lutadores, durante anos, um dos boatos mais chocantes e tabus
luz da história da luta livre, se recusou a morrer. Será que Randy Savage realmente teve um relacionamento secreto com Stephanie? Seria esse o motivo pelo qual Vince McMahon nunca permitiu que ele voltasse à WWE? Ou essa é apenas mais uma conspiração insana da luta livre que saiu do controle? Ninguém sabe exatamente de onde veio esse boato. Alguns dizem que ele foi sussurrado nos vestiários antes de chegar aos fóruns de luta livre na internet. Outros afirmam que era um segredinho sujo que Vince nunca quis revelar. No início dos anos 2000, os fóruns de luta livre estavam fervilhando. A primeira discussão pública conhecida aconteceu em um quadro de mensagens de luta livre clandestino, onde os fãs compartilhavam suas mais insanas sujeiras internas. Então, alguém soltou uma bomba. Randy Savage dormiu com Stephanie McMahon antes de deixar a WWE em 1994. De acordo com os rumores, Stephanie tinha 18 anos na época, mas algumas versões iniciais afirmavam que ela era mais jovem. Não havia fontes, nem provas, apenas pura especulação. No início, ninguém levou isso a sério, mas depois as coisas ficaram estranhas. Randy Savage deixou a WWE em 1994 e, ao contrário de outras lendas da luta livre, ele nunca mais voltou. Nenhum combate único, nenhuma indução ao Hall of Fame, nada. Durante anos, sua saída foi explicada como uma decisão comercial. Savage queria continuar lutando, mas Vince McMahon o via como comentarista. A WWE estava se voltando para uma geração mais jovem de talentos e Savage, já na casa dos 40 anos, não estava em seus planos. Além disso, a WCW apareceu com uma grande oferta, graças a Hulk Hogan e Eric Bischoff. Na época, ninguém deu muita importância a isso. Os lutadores sempre trocavam de navio. Mas, à medida que o boato ganhou força, os fãs começaram a se perguntar: será que havia algo mais? E o maior sinal de alerta, Vince McMahon nunca o deixou voltar. Pense nisso. Vince McMahon perdoou todo mundo. Hulk Hogan foi pego em um grande escândalo. O Ultimate Warrior passou anos criticando publicamente a WWE. Bret Hart foi literalmente enganado na TV ao vivo. Mesmo assim, todos eles acabaram voltando. Mas Randy Savage, ele foi colocado na lista negra. Mesmo depois de sua trágica morte em 2011, a WWE esperou mais 4 anos para finalmente introduzi-lo no Hall of Fame. Para os fãs, isso só aumentou o fogo. A maioria dos lutadores e especialistas evitou completamente esse tópico. Mas, ao longo dos anos, alguns fizeram comentários enigmáticos que mantiveram a especulação viva. Dutch Mantell, um booker de longa data da luta livre, disse certa vez que Savage recebeu ordens para ficar longe de Stephanie McMahon. Ele não deu detalhes, ele não explicou o motivo. Mas, para alguns, essa era toda a confirmação de que precisavam. Hardcore Holly fez comentários vagos que os fãs juravam ser indícios da verdade. Novamente, nenhuma confirmação, apenas mais fumaça, sem fogo. Depois, houve a ex-namorada de Savage, Stephanie Bellers, mais conhecida como Gorgeous George. Anos depois, ela afirmou que ele admitiu o fato para ela. Ela não deu datas, não forneceu provas, apenas uma única declaração. Randy me disse que fez isso, mas não posso dizer mais nada. Foi vago, não tinha detalhes específicos, mas foi o suficiente para deixar a internet em polvorosa. Depois, havia Bruce Prichard, um dos membros de longa data da WWE. Quando lhe perguntaram sobre o boato, ele negou de cara, mas sua resposta foi estranha. Em vez de refutar a história com fatos, ele a descartou com um casual. Não, isso nunca aconteceu. Nenhuma explicação, sem detalhes. Apenas uma rápida rejeição, quase como se ele não quisesse falar sobre o assunto. E na luta livre, as coisas sobre as quais as pessoas se recusam a falar são geralmente aquelas sobre as quais vale a pena perguntar. Durante décadas, a WWE se recusou a reconhecer esse boato. Nenhuma declaração oficial, nenhuma negação, nada. O silêncio só tornou o fato mais suspeito. O fato de Savage ter sido rejeitado no Hall of Fame durante anos aumentou ainda mais as dúvidas. Os fãs estavam convencidos de que Vince guardava rancor por algo pessoal, mesmo quando a WWE finalmente induziu Savage em 2015, Stephanie não estava envolvida. Vince mal reconheceu o fato. Nenhum vídeo de homenagem, nenhum reconhecimento especial, apenas uma indução silenciosa ao Hall of Fame, anos após sua morte. Alguns viram isso como a WWE enterrando o machado de guerra. Outros viram que a WWE estava controlando a narrativa antes que mais histórias pudessem ser divulgadas. Depois de todos esses anos, ainda
Ainda não sabemos. Não há nenhuma prova concreta de que Randy Savage tenha tido um relacionamento com Stephanie McMahon. Não há nenhuma razão confirmada para que Vince o tenha colocado na lista negra por tanto tempo. Mas é isso que torna tudo tão assustador. Randy Savage nunca negou o fato. A WWE nunca negou o fato. Vince nunca explicou seu rancor. Será que tudo isso foi apenas mais uma conspiração maluca da luta livre? Ou foi algo tão grande que a WWE fez questão de enterrar para sempre? A verdade é que talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa. Randy Savage levou esse segredo para o túmulo. Falando de lutadores que fizeram a transição, imagine ser filha de um dos artistas mais lendários da história do negócio e a WWE lhe dizer: você não pode usar o nome do seu pai. Essa foi a realidade de Shaul Guerreiro, filha de Ed e Vicky Guerreiro. Desde o momento em que entrou no sistema de desenvolvimento da WWE, ela não era apenas mais uma novata, ela era uma guerreiro. Os fãs esperavam grandeza e a WWE esperava perfeição, mas Shaul só queria trilhar seu próprio caminho. Então surgiu Aiden English, um artista carismático que se destacou no momento em que ela o viu. Sua primeira interação real aconteceu durante uma aula promocional no território de desenvolvimento da WWE, a FCW. Aiden não estava apenas fazendo uma promoção, ele estava fazendo uma apresentação completa, dedilhando um violão, cativando a sala. Shaul percebeu, mas a história deles não começou ali. Foi só quando ambos foram parar no WWE Performance Center que as coisas realmente se encaixaram. Eles perceberam que moravam no mesmo complexo de apartamentos, e o que começou como conversas casuais se transformou em uma farra de 8 horas de True Blood no apartamento de Aiden. Foi nessa noite que tudo mudou. Namorar no mundo da luta livre já é complicado, mas namorar carregando o nome guerreiro, esse é um tipo de pressão totalmente diferente. Shaul queria honrar o legado de seu pai, mas a WWE não estava facilitando as coisas. Eles lhe disseram que ela não poderia usar o nome guerreiro porque não queriam que ele fosse arrastado para a lama. Imagine só, a própria filha de Ed sendo informada de que não era guerreiro o suficiente para a WWE. Esse tipo de pressão cobrou seu preço. Shaul lutou contra a ansiedade, a depressão e um distúrbio alimentar e, em 2014, ela se afastou da luta livre. Durante todo esse tempo, Aiden estava lá. Eles se casaram em 2016, mas a carreira de Shaul estava indo em uma direção inesperada. Enquanto Aiden estava conquistando seu lugar na WWE, Shaul havia encontrado uma nova paixão, o burlesco. Não era exatamente o que as pessoas esperavam da filha de um lutador, e Aiden, no começo, ele não sabia muito bem o que fazer com aquilo. Shaul brincava dizendo que ele ficava confuso toda vez que as fantasias burlescas chegavam pelo correio perguntando: o que é isso? Por que temos um traje de carne? Era um mundo que ele não compreendia totalmente, mas isso não importava. Ele a apoiou de qualquer maneira, da mesma forma que ela o havia apoiado. Mesmo depois que a WWE dispensou Aiden em 2020, ele continuou avançando, reinventando-se como comentarista e lutador independente. Enquanto isso, Shaul também não tinha acabado com a luta livre. Ela começou a treinar para retornar aos ringues em 2020, com Aiden ajudando-a a se preparar na Freelance Wrestling em Chicago. O relacionamento deles não se tratava apenas de amor, tratava-se de apoio mútuo, seja na luta livre, no burlesco ou na própria vida. Shaul poderia ter passado toda a sua carreira vivendo à sombra de Ed Guerreiro. A WWE esperava que ela seguisse o caminho dele. Os fãs esperavam que ela lutasse como ele, mas, em vez disso, ela construiu seu próprio nome. Ela se afastou da luta livre quando precisou, encontrou sua própria voz criativa no burlesco, tornou-se uma defensora da saúde mental, compartilhando abertamente suas dificuldades. E durante todo esse tempo, Aiden estava ao seu lado. A história deles não é apenas mais um romance de um casal de lutadores. É uma história sobre quebrar expectativas, sobre traçar seu próprio caminho mesmo quando o mundo lhe diz o contrário. A WWE não queria que Shaul usasse o nome guerreiro, então ela o reivindicou. Os fãs de luta livre esperavam que ela fosse igual a seu pai, então ela se tornou sua própria pessoa. O setor tentou defini-los, mas eles se redefiniram. Em um negócio em que tantos relacionamentos se desfazem, Aiden e Shaul ainda estão de pé, e isso é uma verdadeira história de sucesso na luta livre. No entanto, não podemos dizer o
mesmo da próxima. O que acontece quando a filha de um ícone da luta livre se apaixona por uma estrela em ascensão, mas o setor se volta contra eles? Foi isso que aconteceu na história de Charlotte Flair e Andrade. Um romance construído no ringue, mas que não conseguiu sobreviver às pressões da fama, da família e do negócio da luta livre. Charlotte Flair não é apenas dominante no ringue, ela sabe o que quer fora dele também. E quando viu Andrade, ela deixou claro: quero conhecê-lo. Era 2019, durante a turnê europeia da WWE. Nos bastidores, Carl Anderson fazia as vezes de matchmaker. Andrade não tinha ideia de que a rainha estava de olho nele. Mais tarde, ele admitiu que estava intimidado. Charlotte não era apenas mais uma lutadora, ela era a realeza da luta livre. O primeiro encontro deles aconteceu no buffet da WWE, e a partir daquele momento, tudo mudou. No início, eles mantiveram as coisas em segredo, mas na cerimônia do Hall of Fame de 2019, eles saíram juntos de mãos dadas, tornando-o oficial. O mundo da luta livre ficou chocado. Alguns fãs adoraram e outros questionaram. Andrade, conhecido por seu estilo suave no ringue, não combinava exatamente com a personalidade de Flair, maior do que a vida, de Charlotte. Mas nos bastidores, eles eram inseparáveis. Charlotte chegou a propor uma história na tela com Andrade, esperando que a WWE aproveitasse a química da vida real dos dois. Mas a empresa não estava interessada. Mesmo assim, isso não importava, porque no final das contas, eles tinham um ao outro. Enquanto Charlotte continuava seu reinado como uma das principais superestrelas femininas da WWE, a carreira de Andrade enfrentava um obstáculo. Ele era ex-campeão dos Estados Unidos, um talento de destaque, mas a WWE nunca lhe deu o destaque que ele merecia. Charlotte viu essa luta em primeira mão. Alguns acreditavam que o fato de estar ligado ao nome Flair o ajudou, mas na verdade, isso pode tê-lo prejudicado. Em 2021, Andrade já estava farto. Ele se afastou da WWE e assinou com a AEW, na esperança de um novo começo. Mas as coisas não saíram como planejado. Estamos falando de 5 lutas em 6 meses e quase nenhum tempo de TV. A empolgação de um novo capítulo rapidamente se transformou em frustração. Surgiram rumores de que Charlotte estava tentando fazer com que a WWE o trouxesse de volta, mas nada aconteceu. Os dois estavam em empresas separadas, mal se viam, e as rachaduras começaram a aparecer. Namorar a filha de Ric Flair é uma coisa, mas conseguir a aprovação dele, isso é um desafio totalmente diferente. Andrade admitiu que conhecer Ric era intimidador, e sinceramente, quem poderia culpá-lo? Esse era o Nature Boy, um homem que já tinha visto de tudo. Mas em vez de criticar Andrade, Ric o abraçou. Eles trocavam mensagens de texto constantemente, jantavam juntos e Ric até brincava sobre quando eles finalmente dariam um nó. Ele estava totalmente envolvido. E quando Andrade finalmente fez a pergunta no dia de Ano Novo de 2020, Ric mal podia esperar para comemorar, tuitando: "Parabéns ao casal mais lindo do mundo." Uou! Tudo parecia perfeito, mas a perfeição não dura para sempre. Em 27 de maio de 2022, Charlotte e Andrade tiveram um casamento luxuoso em Torreón, no México. Mais de 160 convidados e uma noite cheia de comemorações. Eles eram o mais novo casal poderoso da luta livre. Mas apenas 2 anos depois, tudo acabou. Charlotte pediu o divórcio em junho de 2024, finalizando-o apenas alguns meses depois. Por quê? O motivo oficial foi diferenças irreconciliáveis, mas a verdade era mais profunda do que isso. Charlotte estava se recuperando de uma lesão no joelho. Andrade finalmente havia retornado à WWE em 2024. Eles estavam vivendo vidas separadas e seu vínculo, outrora inquebrável, havia começado a se desvanecer. O mesmo negócio que os uniu estava agora os separando. Hoje, Charlotte Flair ainda está no topo da WWE. Ela se recuperou de sua lesão e até venceu o Royal Rumble de 2025. Seu domínio é indiscutível. Andrade está de volta à WWE, tentando recuperar seu lugar na empresa, mas desta vez ele está fazendo isso sozinho. Eles entraram no mundo da luta livre como um casal pronto para assumir o controle, mas no final, a luta livre venceu. A história de amor deles começou como um conto de fadas, a rainha e seu rei, governando o setor juntos. Mas no final, apenas um trono foi deixado de pé, e agora, Charlotte está sentada nele sozinha. Bem, isso foi um pouco triste, não? Vamos compensar isso com uma história de amor mais emocionante.
O que acontece quando uma amizade de infância se transforma em uma história de amor? Uma história de amor que sobrevive ao caos da WWE, a lesões em fim de carreira e a dramas de reality shows. O relacionamento de Natalya Neidhart e Tyson Kidd não se trata apenas de romance. Trata-se de resiliência em um setor que destrói a maioria dos casais. Antes de se tornarem um casal, antes mesmo de serem adolescentes, Natalya e Tyson Kidd eram apenas crianças, uma filha franca da realeza da WWE e o outro um prodígio da luta livre. A história deles começou em Calgary, no lendário Hart Family Dungeon, onde Tyson, aos 12 anos de idade, um lutador tímido, mas incrivelmente habilidoso, foi puxado para o círculo interno da Hart Family. Não foi amor à primeira vista. Natalya, com sua personalidade maior do que a vida, mal o notou. Mas Tyson soube, desde o momento em que a conheceu, que ela era especial. Seus caminhos continuaram a se cruzar à medida que cresciam no mundo da luta livre. Teddy Hart e Harry Smith, ambos parte da lendária família Hart, colocaram Tyson sob sua proteção, levando-o para jantares de família e treinos de luta livre. Ele praticamente se tornou parte da família antes que Natalya percebesse o quanto ele significava para ela. Então, chegou o momento em que tudo mudou. Durante anos, eles treinaram juntos, pressionando um ao outro, testando um ao outro, mas era estritamente profissional, ou pelo menos era nisso que Natalya queria acreditar. Tyson já era um dos lutadores mais tecnicamente talentosos que ela já tinha visto, mas ela nunca se permitiu pensar nele como algo mais do que um parceiro de treino. Então, Tyson saiu em uma turnê de luta livre. Enquanto ele estava fora, Natalya, sempre confiante, fez alguns movimentos de alto risco com outros estagiários, mas algo não estava funcionando. Ela tinha dificuldades com as mesmas coisas que sempre foram fáceis com Tyson, e foi aí que ela se deu conta. Ninguém a pressionava, a desafiava ou a compreendia como Tyson. Ninguém mais poderia igualar sua paixão pela luta livre como ele. Quando ele voltou, ela parou de fingir. Ela gostava dele, e dessa vez, não estava mais lutando contra isso. Quando chegaram à WWE, eles já haviam passado mais de uma década treinando juntos, mas a WWE não ia facilitar as coisas. Quando Natalya e Tyson finalmente chegaram ao elenco principal, eles deveriam ter sido um casal poderoso. Em vez disso, a WWE os colocou em uma história frustrante atrás da outra. Os dois foram colocados como parte da Hart Dynasty, com David Hart Smith combinando a química da vida real com a tensão do roteiro. Enquanto Natalya gerenciava Tyson, a WWE fazia com que ele a usasse como escudo humano nos combates, provocando drama entre eles em vez de aceitar o fato de que eram um casal na vida real. Eles queriam provar seu valor, mas a WWE parecia mais interessada em usar suas vidas pessoais como entretenimento. Mas foi nos bastidores que eles realmente prosperaram. Eles não eram apenas colegas de trabalho, não eram apenas um casal, eles eram a âncora um do outro. Então, depois de 12 anos juntos, eles deram o maior passo até então. Em 2013, Natalya e Tyson se casaram, mas não foi uma cerimônia particular e íntima. Foi filmada para o Total Divas do E. Eles tiveram 5 dias para planejar seu casamento para a TV. 5 dias para aproveitar o momento da vida real e transformá-lo em conteúdo de reality show. Mais tarde, Natalya admitiu que foi difícil compartilhar algo tão pessoal com o mundo. Todas as brigas e desentendimentos foram registrados pela câmera. Não era mais apenas a história de amor deles, era uma história para entretenimento. Mas mesmo com todas as câmeras e toda a pressão, o vínculo entre eles nunca se rompeu. O que viria a seguir, no entanto, seria seu maior teste até então. Um movimento, uma partida e um acidente esquisito. Em 2015, Tyson Kidd subiu ao ringue com Samoa Joe. Era uma luta de rotina, nada incomum. Até que foi. Joe aplicou seu Muscle Buster característico, um movimento que havia sido executado com segurança centenas de vezes antes. Mas algo deu errado e Tyson não se levantou. Os médicos lhe deram 5% de chance de sobrevivência, não apenas para lutar, mas para sobreviver à cirurgia. Sua lesão na coluna vertebral era tão grave que a maioria das pessoas não teria sobrevivido.
Natália não se tornou apenas sua esposa naquele momento. Ela se tornou sua salvação. Ela esteve presente em todas as cirurgias, em todas as dolorosas sessões de recuperação e em todos os momentos de dúvida. Ela se recusou a deixá-lo perder a esperança. O homem que antes a carregava durante o treinamento, agora precisava dela mais do que nunca. A carreira de lutador de Tyson Kidd havia terminado, mas o amor deles estava mais forte do que nunca. Após a lesão de Tyson, ele poderia ter desaparecido da WWE, mas, em vez disso, ele se reinventou. Ele assumiu uma função de produtor nos bastidores, ajudando a formar a próxima geração de lutadores. Ele não precisava estar no ringue para fazer a diferença. Ele ainda fazia parte do negócio, ainda contribuía, ainda lutava pelo setor que amava. E Natália, ela nunca parou. Ela se tornou uma das lutadoras mais condecoradas da história da WWE, dando continuidade ao legado da família Hart e, ao mesmo tempo, ficando ao lado de Tyson a cada passo do caminho. Através de lesões, mudanças de carreira e o caos da WWE, eles provaram que o amor só se fortalece com o tempo. Em uma indústria onde os relacionamentos raramente duram, onde as carreiras são brutais, onde a fama pode destruir até mesmo os laços mais fortes, Natália e Tyson Kidd são a exceção. Eles sobreviveram à rivalidade da infância. Eles sobreviveram ao caos da WWE. Eles sobreviveram à lesão que quase levou tudo. Hoje, eles são uma das maiores histórias de sucesso do wrestling. Natália ainda domina a WWE e Tyson ainda treina a próxima geração de superestrelas. Eles são a história de amor mais duradoura da luta livre, provando que, às vezes, os laços mais fortes não são formados apenas no ringue. Eles são testados para a vida toda. Esquecemos de algum caso em que os lutadores da WWE dormiram com os filhos de outros lutadores? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.